Shalom, amados, uma boa noite. Nós vamos fazer um estudo aqui, né? Estudo que eu vou fazer em parceria com o Rav Diego, a Naer, né? Já que ele domina o inglês e o alemão. Mas eu vou começar aqui passando uma questão muito interessante de Atos capítulo 18, verso 21. Essa tradução que eu tenho aqui é uma tradução muito interessante. Ela é uma tradução que faz uma interpolação da Almeida Revista e Atualizada, e ela tem também uma interpolação do Grec Every New Testamento, né? Ou seja, ele é uma tradução que tem base do manuscrito grego, né, do texto majoritário. É uma tradução muito boa, interessante, né? Essa Bíblia é chamada de Bíblia Hebraica e Brit Hadashah, né? Mas ela é uma interpolação aí da revista e atualizada. Verso 21 está assim: Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a solenidade, né, que seria a festa, né? Depois eu vou ler esse texto aqui em grego para vocês darem uma olhada, no grego Every New Testament, que vem em Yerushalayim, né? Yerushalayim. Aqui transliterou para o hebraico, né? Mas querendo Elohim, aliás, Eloá, né? Que seria o singular de Elohim. Querendo Deus, Elohá, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Partiu de Éfeso. Eu vou mostrar para vocês aqui qual que seria a problemática de se estudar, fazer uma exegese de quando há um texto que existe dúvidas em questões dos manuscritos, tá? Vamos entrar aqui no Greg Every New Testamento, no texto majoritário, para a gente tentar solucionar esse problema aí. Vamos tentar solucionar o problema. Isso é algo muito interessante. Estou aqui no Greg Every New Testament. Esse texto aqui é um texto que está completo, né? O versículo completo. Se você pega a maioria das traduções aqui no Brasil, deriva de outro manuscrito, né? A própria Sociedade Bíblica do Brasil, quem tiver em casa aí o interlinear do Novo Testamento, né? Que foi traduzido pelo Dr. Wilson Scholz, vai estar um manuscrito diferente desse aqui, né? Aqui o texto em grego, no verso 21, está assim: Al apei soto. Mas, despedindo autóis deles, eipon, dizendo: Dei, né? Dei significa aqui é necessário, me pantos, ou é necessário, é preciso, né? De todos, né? Ou seja, que tá dizendo que ele se despediu deles e de todos, né? E de todos. Me é necessário, ten, a eorten. Deixa eu marcar um negócio aqui. Aqui nós temos a palavra eorten. Quem tiver em casa aqui, quem tiver em casa
O grego interlinear não vai encontrar essa palavra aqui no grego interlinear, traduzido pelo Dr. Wilson Scholes. Por quê? Porque o Dr. Wilson ele usou outro manuscrito, né? Eortem pode ser celebração, festa, né? Celebração ou festa. Eortem. Ou seja, ten eortem, a festa. Erhomenem. Que virá erhomenem, que virá. Poiesem, sai, né? Ser feita. Eis, tem uma preposição eis aqui, en, ou seja, a festa que virá a ser feita, que virá, poiesai, ser feita. Aqui temos a expressão grega para Jerusalém, né? Jerusalém, que seria em Jerusalém. Jerusalém. Polim. A palavra polim aqui significa novamente. Temos aqui uma preposição, mas anacompso, mas voltarei. Prós, a preposição prós aqui, prós, o mós, mas voltarei convosco. Tutel, se Deus, telontos, permitir, cai, e anerrite, e navegou, apô, né? Essa palavra aqui, essa partícula apô, né? Aqui, saindo, né? Saindo ou partindo, apô. Tens Éfeso, de Éfeso. Então, ou seja, existe uma questão crítica referente a esse texto aqui, que é muito discutida na crítica textual bíblica, né? Tanto eu quanto o Diego, nós passamos esse estudo aqui de uma forma neutra. Depois o Diego vai passar um outro estudo aqui, eu vou passar a vertente do Diego e passar a minha vertente referente a isso. Por quê? Quando você pergunta para os tradutores da Sociedade Bíblica do Brasil, eles vão falar para você que esse texto foi acrescentado posteriormente, né? Mas devido à questão do antissemitismo referente à questão das festas bíblicas aí, né? Como que esse texto poderia ser acrescentado se havia um antissemitismo muito grande? E quando nós pegamos também o texto de Atos, né, que no mesmo contexto, Atos 24, verso 14, nós vemos Paulo falar que ele é zeloso da Torá, ou seja, se ele é zeloso da Torá, Paulo celebrava as festas bíblicas. Quando Paulo fala também em Atos capítulo 21 que ele fez o voto de Nazirato, você vê que Paulo ele era zeloso da lei de Deus, né, onde estava prescrito as festas bíblicas, né? E eu vou compartilhar aqui um estudo que o Diego fez também, né, utilizando comentários em alemão, com os maiores comentaristas em alemão, e nós vamos ver que a Sociedade Bíblica de Genebra, né, que seria aí a Sociedade Bíblica da Suíça, ela traduziu esse texto inteiro diferente da Sociedade Bíblica do Brasil, né? E o Diego vai trazer também um comentarista alemão que falou sobre isso, que é algo muito interessante. Vamos lá para o comentário do Diego. Vou pegar aqui o comentário do Diego, que é muito interessante. É um vídeo. Rav, deixa eu só corrigir uma coisa aqui que eu
eu fiz a leitura aqui, né? Eu ia continuar e eu li de novo. Aqui eu li como se fosse, prestei atenção, Hochbereit, mas na realidade é Hörbereit. E aí faz uma diferença, né? Hoch é a altura, Hör tem a ver com ouvir. Então, Hörbereit seria o que está dizendo aqui, ó. Pela primeira vez, erste Mal ist eine Judenschaft. Pela primeira vez, uma Judenschaft seria tipo uma associação judaica. Mas a gente sabe que aqui o termo técnico não seria associação judaica, sim uma comunidade judaica, né? Uma judiaria, em outras palavras. Wirklich, realmente, Hörbereit. Estaria preparado para ouvir, né? Und doch, trotz den ausdrücklichen Bitte und längeres Bleiben, eles pedem para ficar mais tempo, willigt nicht ein, sondern verabschiedet sich und sprach, né? Ele não foi pela vontade, não foi apenas a vontade dele, mas ele se despede e fala, né? Ich werde wieder zurückkehren zu euch. Eu voltarei novamente para vocês, wenn Gott will, se Deus quiser. Und führt ab von Ephesus, né? E parte a partir de Efésio, né? Éfeso, no caso. Die Schwierigkeit, a dificuldade, ist, früh empfunden, foi encontrada desde cedo, né? Worden, foi reencontrado ali desde cedo. Der Koine-Text, o texto Koine, né? Hat darum hinzugefügt, ele adiciona ich muss, eu tenho, né? Esse muss aqui é um ter de ação obrigatória, né? Ich muss unter allen Umständen, eu tenho sobre toda a situação, sobre toda a causa, das kommende, a vindoura, ou a que vem, né? O verbo kommen, kommende, aquela que vem, a que vem, festa, em Jerusalém, begehen, né? Participar, teilnehmen, fazer parte, né? Em outras palavras, celebrar também. In der Tat, claro, né? Aqui literalmente é em o ato. Mas aqui, para a gente traduzir parafraseando, ficaria claro. Claro, muss Paulo, aqui o verbo muss, que é ter com obrigatoriedade. Muss Paulo davon überzeugt gewesen sein. Paulo teria que estar convencido, né? Porque no alemão não dá para traduzir só literalmente ao pé da letra, senão não faz sentido, igual aqui em alguns casos, né? In der Tat, em o ato, tem Paulo disso, totalmente convencido, esteve ser, em outras palavras, mas na realidade gewesen sei que estava. Bota esses dois verbos como sem a necessidade de um verbo auxiliar, que seria o verbo sein como auxiliar, né? Preciso aqui no caso da estrutura que está sendo formada aqui no alemão, né? Então ele teria que estar totalmente convencido das que eine neue lange Arbeit, um novo longo trabalho, jetzt nicht seine Aufgabe sein, não seria agora a sua tarefa, sondern, mas, porém, né, dass erst wieder die Verbindung, mas que ele teria primeiro, né, de novo a conexão de Verbindung mit der Urgemeinde, com a igreja antiga, né, Urgemeinde, aquela igreja antiga, ou primitiva, como diriam alguns, mas essa Ur aqui é bem antigo, né? In Jerusalém, né? Em Jerusalém, sowohl wie mit Gemeinde Antioquia aufnehmen, assim como com a igreja, né, de Antioquia aufnehmen und festigen müssen. Ele teria que fazer parte ali, né? E também celebrar.
Muito interessante que nesse comentário aqui, né, que o Diego leu em alemão, o autor desse estudo ele foi bastante neutro no assunto. Ele fez um comentário simples, né? Falou assim, ó, Paulo ele fazia parte da cultura, da questão cultural antiga, né? E ele utilizou aí a questão dessa cultura antiga, que seria a própria Torá, para voltar e celebrar a festa. Então, ou seja, e isso está escrito em manuscritos. Por exemplo, nós vamos passar aqui à frente os textos, né? Que contém esse texto completo e os que não tem, né? Inclusive os textos bizantinos, os fragmentos mais antigos contêm esse texto. Mesmo assim, alguns dizem que foi colocado de uma forma posterior, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui agora o comentário do Diego sobre esse assunto, também que é muito interessante. Que o Diego comenta sobre esse assunto. Das palavras, nós observamos aqui que, no caso, o que foi escrito aqui, né, no comentário de Wuppertaler, de Studienbibel, o autor é Wuppertaler, né, o que foi, estou tentando ver aqui até quem foi o Werner de Boer, né? Isso, Werner de Boer, ele escrevendo aqui, comentando. Não, peraí, deixa eu ver. Isso não. Tá certo, é ele mesmo, Werner de Boer, porque ele comentou sobre a Apostelgeschichte, aqui como é um compêndio, né? Uma banda, uma coleção, né? O comentário, essa do Wuppertaler que eu tenho é do todo o Novo Testamento. De Apostelgeschichte, os Atos dos Apóstolos, foi comentado por esse Werner de Boer. O de Romanos foi comentado por Adolf Pohl. O 1 Coríntios por Werner de Boer também. E o 2 Coríntios também por Werner de Boer. Né, de Boer. Então, ele comentando, eu acho interessante, o comentário dele aqui é bacana. Ele não aprofundou, não foi lidar com essa questão da crítica textual aqui. Também não é objetivo, normalmente, de fato, há de se convir que não teria, imagina se a gente vai fazer um comentário assim e vai colocar sempre um detalhe da crítica textual, aí já o livro incha muito, né, fica muito maior. Então seria melhor fazer um trabalho específico para a crítica textual, né? E eles fazem isso, é por isso que às vezes eles falam um pequeno comentário, mas aí para você fazer uma abordagem maior, você vai naquele trabalho que é específico só da crítica textual. Aí ali você vai ter detalhado, né, ou com mais detalhes. Aí o que acontece? Ele diz aqui, né, que Paulo, olha só o que ele fala. Ele fala que isso está no texto do grego koiné, né, e que Paulo deveria estar muito, né, claro, in der Tat, quando você fala essa palavra in der Tat, isso é mais um alemão, antigo alemão, na realidade, no Hochdeutsch, o alemão alto, né, antigo. Tanto é que quando a gente vai ver aqueles seriados épicos, né, você vai ver muito pessoal falar in der Tat, né? É engraçado até. Os alemães eles utilizam ainda, né? Só que na Suíça não se utiliza esse termo, não. Mas faz parte do alemão. E in der Tat significa, como eu disse, né, no ato. No ato, quer dizer, em o ato. In der Tat. Né? Em o ato, na obra, né, na ação. Isso quer dizer, claro, em outras palavras, né? In der Tat. É como dizer assim, é claro, é evidente. Né? É evidente que Paulo deveria estar convencido. Né? Überzeugt significa, na realidade, literalmente, vamos lá, convencido, mas literalmente über é sobre. Né? Zeugen é testemunha. Então ele deve estar sobre-testemunhado, em outras palavras, mas isso não existe isso no português. Sobre-testemunhado. A ideia no alemão de sobre-testemunhado, né, literalmente, se a gente fosse assim traduzir, termo por termo, seria essa de estar convencido. Né? Então ele está davon überzeugt, né, ele está convencido que não seria momento para um trabalho longo, não seria a sua tarefa, mas que ele deveria primeiro ter a sua conexão com a igreja
antiga, né? A igreja antiga de Jerusalém. Assim como também com a Gemeinde, né? A igreja de Antioquia, tinha que ter esse contato e tinha que festejar, né? E aí, claro, ele não vai fazer uma ênfase tão grande nessa questão aí, mas é interessante a gente observar esses detalhes, como ele falou aqui, ó, o texto Koiné traz, né? E que isso deveria ser, Paulo deveria estar muito convencido, né, de que ele não deveria ter um novo trabalho agora, não seria a sua tarefa, mas que sim, ter essa conexão, e nessa conexão ele ia ter que festejar. Então isso já vai, se alguém pode dizer, não, isso era só uma maneira mais cultural, né? Ok, mas na realidade é que ele não trouxe essa ideiazinha aí, né, de querer desmerecer o texto, tanto é que ele consta na Bíblia alemã, né? Nas traduções em alemão, aliás. Muito bom, o Diego trouxe aqui a vertente dele, aqui ele vai ler na tradução alemã. Olha, ela está até bem aqui do lado, minha Bíblia em alemão, essa versão aqui de Schlachter, né? A Bíblia é muito boa. Podemos observar eu gosto bastante dessas traduções de alemão. A Sociedade Bíblica Alemã, né? que é uma das maiores. Do Franz Eugen Schlachter. Traduziu esse texto. É uma Genfer Bibelgesellschaft, né? Ou seja, de Genebra, Genfer aqui, Genebra, né? Genf em alemão se fala, Genebra. Particularmente gosto. Genève em francês no assunto e Genf em alemão. Olha só. Exatamente aqui, ó, para Atos dos Apóstolos 18, versículo 21. Olha lá. Como é que está escrito aqui, ó. Vamos dar uma observada aqui. Sonde namt Abschied von ihnen. Ele tomou despedida de eles. In den sprach, no qual ele disse. Ele sprach. Ich muss unter allen Umständen. Eu tenho sob, né, abaixo de todas situações, né, todas as causas, das bevorstehende, a que está antes sobreposta, ou em outras palavras, a que está por vir, festa, em Jerusalém, feiern, festejar. A gente vê aqui que ele já traz essa parte aqui. E werde aber wieder zu euch zurückkehren. Eu irei, mas, de novo, para vocês retornar. So Gott will. Assim Deus quiser. Und segelt von Ephesus ab. E ele partiu de Éfeso, né? Olha só, Éfeso, a partir. Podemos ver que o Diego trouxe uma vertente muito interessante, né? Sobre essa questão. E aqui ele faz o comentário também sobre esse vídeo. Pois é, exatamente. E se a gente indo até um pouquinho atrás aqui nesse mesmo contexto aqui de Atos 18, nós vamos observar que o que acontece. Crítica, né? Alta crítica, ele raspa a cabeça, né? Olha só. A questão da a gente no mesmo contexto aqui, você observa que ele raspa a cabeça. Por que motivo ele estaria raspando a cabeça, né? E a gente vai observar em Atos 21 que ali ele vai, né, obviamente, dar uma... como é que se diz? Ele vai dar uma cumprida aí nessa questão do voto de Nazir, né? Porque a ideia de raspar a cabeça ali seria justamente estar se preparando, né? E o que vai acontecer? Depois ele vai, né, fazer aquele evento lá que a gente bem sabe em Atos 21, onde ele vai
conjuntamente vai pagar as despesas por aqueles homens, né, aqueles rapazes, e vai completar ali o seu voto de Nazir, né? Então é interessante que a gente vai observar esses detalhes. Agora, é claro, no meu caso, quando eu gosto de tentar me desligar, é nessa hora, quando eu estou procurando os manuscritos, para não ficar, sabe, naquela busca, não, tenho que encontrar a resposta, eu quero simplesmente ficar neutro. Então eu quero ver de fato, não, vou tentar ver aqui, vou desligar, né, esse modus aqui, vou tentar desligar, segurar o meu intento de leitores, né, e vou tentar ficar neutra aqui, né, vou ver de uma forma neutra aqui, vou não levar em consideração o meu credo, né, a minha fé, aquilo que eu creio, eu vou buscar de uma forma neutra, eu vou trabalhar aqui à parte, né, e aí a gente vai adentrar nessa área de pesquisa de uma forma neutra. Eu acho que isso ajuda bastante a encontrar, né, pontos da verdade. Aí o que acontece aqui, olha só, a gente encontra nessa tradução aí, né, de alemão. Vou colocar até aqui no BibleWorks aqui, você tem também, claro. Vou tirar uma foto aqui das variantes textuais que nós temos, né? Então, ou seja, aqui o Diego ele citou o intento lectores, né? Ou seja, a intenção do leitor. Todos nós, né, segundo a própria Sociedade Bíblica, né, o próprio Instituto Bíblico de Israel, ele tem um estudo chamado Paradigmas dos Irmãos, que fala sobre a cosmovisão que cada um tem sobre a Bíblia, né? Então nós estamos tentando passar esse estudo aqui de uma forma neutra, né? Nós cremos na veracidade desse texto perante o contexto aqui. O Diego agora vai apresentar aqui no BibleWorks. Eu também tenho o BibleWorks aqui em casa, mas como o Diego domina bastante o inglês e o alemão, eu deixei ele explicar em maiores detalhes para vocês aí, tá? Vou colocar aqui o áudio dele explicando as variantes. E seguindo na ordem, né, que eu coloquei aqui, nós teríamos basicamente a BGT, né, o BGT, né, a BGT, e ela traria basicamente o seguinte: seria o Novo Testamentum Grace, né, de Nederland, 27 Editions, da 1939 Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart. Seria essa BGT. No caso ele não traz, né, basicamente seria que não vai trazer essa parte, né, do texto que nos interessa. Tem a BNT, né, que vai novamente trazer aí o Novo Testamento Grace, né, Novo Testamento Grace. Ela também não traz, mas já nos textos, basicamente os textos bizantinos, the New Testament of the Original Greek, né, nós temos aí na forma bizantina, ele já vai trazer, né, essa parte do texto. Na GOC, né, GOC, seria o Greek New Testament Text of the Greek Orthodox Church, ou seja, o Greek New Testament, Greek em grego, né, New Testamento, Novo Testamento, text, o texto, of o, né, em Greek, do grego, aliás, da Greek Orthodox, da Igreja Ortodoxa Grega, né, a Greek Orthodox Church, né, ela traz também, ela vai trazer esse texto, né,
Deixa eu ver aqui. Agora nós temos aqui o M01A, né, que seria basicamente aqui o código para o Sinaiticus, né, o Greek Sinaiticus. Ele não traz, isso não é tão legal, né? A gente sabe, eu gosto até de pesquisar no Sinaiticus e o Vaticanus, e ele não traz, o meu intento leitor não gosta disso, mas ok, vamos segurar ele. O SCR, né, que seria The New Testament in the original Greek according to the text following in the authorized version, Scrivener. Seria do Scriveners, né? Esse também ele vai trazer essa parte do texto, né? E nós vamos ter também o TIS, né? Ou seja, o Tischendorf. Interessante, muita gente faz Tischendorf. Em alemão, Tischen é mesa e Dorf é um campinho, né? uma aldeia. Mesa de aldeia, Tischendorf. Né? Ou mesas de aldeia. Que seria basicamente do Constantino von Tischendorf. Né? Ela também não vai trazer essa parte do texto. Podemos observar que aqui no o print que o Diego tirou do BibleWorks, nós podemos observar que a maioria dos textos ele não tem, né? Não tem esse, ou seja, dentro da questão da variante textual, alguns textos têm e outros não, né? Então isso é muito importante nós observarmos. Mas o mais interessante é que os códex bizantinos, que são os mais confiáveis, possuem esse versículo, no caso, é completo, né? Então, ou seja, fica sempre uma discussão acadêmica referente à questão é acrescentada, não é, e por aí vai, né? Dentro da alta crítica foi o que o Diego falou aqui, né? Se o apóstolo Paulo fez o voto de Nazirato, se ele era zeloso da Torá, então com certeza ele guardava os moedos, que seriam as festas, né? E o texto de Atos 21, verso 18, aliás, Atos 18, verso 21, ele é bastante convincente. Aqui nós temos um exemplar da Peshitta. Nós não argumentamos áudio sobre a Peshitta, por quê? Os textos aqui, eles estão em aramaico, né? Só que em caracteres em hebraico, né? Seria caracteres em hebraico, mas escrito em aramaico siríaco. Como nós ainda não dominamos o aramaico siríaco, mas aqui no BibleWorks nós vemos que no BibleWorks a Peshitta ela também contém o texto de Atos 18, verso 21 completo, como está no Greg Everil New Testament e como também está nos textos bizantinos, que são os textos mais confiáveis. E o fragmento mais antigo que temos da Peshitta data do século II antes de Cristo, ou seja, então a Peshitta ela traduziu de algum texto em grego, né, que continha esse texto aí. Então isso é algo muito interessante. Não vou entrar muito na crítica textual, o intuito desse estudo aqui foi argumentar, né? Nós tiramos o intento lectores, né? Nós cremos que o texto é verídico, tanto eu quanto o Diego, mas também nós respeitamos quem crê diferente. Mas, por exemplo, por que nós cremos que o texto de Atos 18, 21, da forma completa que Paulo foi para celebrar as festas, seria o texto mais convincente? Nós cremos porque, perante o contexto, nos dá a entender isso. Inclusive, 1 Coríntios capítulo 5, verso 8, você vê Paulo mandando você celebrar, no caso, a festa. Vemos alguns fragmentos aí também da carta de Polícrates, né, ao Papa Vítor, né, o Polícrates de Éfeso, argumentando, né, lá no livro de Eusébio de Cesareia, que ele admoestando que eles guardavam as festas bíblicas, isso no século IV depois de Cristo, praticamente 400 anos depois de Cristo. Nós vemos que os discípulos
guardavam as festas. Então isso é algo muito interessante. E nós sabemos, aí tivemos a entrevista com o Matheus Andona. O Matheus Andona trouxe um argumento histórico muito interessante, que a igreja demorou 400 anos para... a igreja católica demorou 400 anos para extinguir isso, né? Então isso é algo muito interessante. Espero que esse estudo seja de grande valia para ti, para vocês aí. Peço para vocês, se vocês gostaram do conteúdo, se inscreva em nosso canal, dê um like também aí, se você gostou, e compartilhe com seus amigos, amém? Shalom, shalom.